conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Hebreus capítulo 9, o versículo 27 e 28. E, assim como aos homens está ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Certas coisas, mesmo sendo importantes, a temos, sem contudo pensar a respeito. Dentre elas podemos citar o dom da vida. De tempo em tempo há uma preocupação com o fim da vida, que é a morte, mas depois os cuidados da vida e a fascinação pelas riquezas tiram a vida de foco. Por outro lado, a vida e a sua finalidade deveriam ser a nossa maior prioridade, só cessando depois de assegurar que temos a certeza de como passaremos a eternidade, que temos a vida eterna. O apóstolo Paulo foi chamado pelo governador Félix para explanar a sua fé. Paulo dissertou acerca do juízo, do domínio próprio e da justiça. O efeito de sua exposição foi terrível, pois Félix ficou amedrontado com tudo o que ouviu e pediu para Paulo retirar-se. Qual foi a razão do medo que Félix teve? O autor aos Hebreus explica nos seguintes termos, Hebreus capítulo 2, o verso 14 e 15. Por sua morte, isto é, pela morte de Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Entenda, quem não conhece a Cristo como Senhor tem medo da morte. E como se expressa esse medo? Dizendo para si, já que a vida é curta, vamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Esse tipo de raciocínio não traz consigo a preocupação com a vida eterna. A Bíblia enfaticamente afirma que só se vive uma única vez. Após a morte vem o juízo final e quem não estiver preparado para ele sofrerá o terrível juízo da segunda morte, como lemos em Apocalipse capítulo 20, o versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos procurar entender da importância do juízo depois da morte. Quando Deus criou Adão, o colocou no jardim do Éden e disse que a desobediência em comer o fruto proibido seria condenado com a morte. Ora, está em Gênesis capítulo 2, o verso 17. Adão comeu. Lemos em Gênesis capítulo 3, o verso 6. E por consequência, morreu. Com 930 anos. Está em Gênesis capítulo 5, versículo 5. A sua morte foi única. Adão não voltou à vida depois dela. Para ele, como de resto para toda a humanidade, sua morte ou selou o seu destino eterno para o lago de fogo, ou o colocou juntamente com os que o morrem, convicto que aguardam a sua salvação. Há elementos no texto acerca da história da vida de Adão que nos permite entender que ele morreu aguardando a salvação. Paulo, comparando Adão com Jesus, escreveu, está em Romanos capítulo 5, verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que Paulo declara é que a humanidade presenciou a vida de dois homens perfeitos, Adão e Jesus. Em sua perfeição, Adão optou pela desobediência. Em sua perfeição, Jesus optou pela obediência até a morte e morte de cruz. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê, depois da morte vem o juízo. De que lado você está? Do lado de Adão, que simplesmente desobedeceu e perdeu com isso a vida eterna? Ou do lado de Jesus,
que veio, morreu em nosso lugar por nossa causa para nos perdoar, a fim de nos levar para Ele com Deus. Ora, nós devemos crer em Jesus Cristo, porque ao fazermos isso, nós passamos da morte para a vida. A morte deixa de ter poder sobre nós, porque assim como Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, se tornando a primícia de todos aqueles que aguardam a salvação, nós também podemos crer com a certeza de que a trombeta haverá de soar, os mortos ressuscitarão primeiros e os vivos subirão para as nuvens para encontrar com o Senhor e estarão com eles para sempre. Ora, a palavra de Deus nos declara: depois da morte vem o juízo. Se nós cremos em Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida, não há mais julgamento para conosco. Mas se não cremos em Jesus, depois da morte vem o juízo. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.